Mas vamos lá para o nosso treinamento, né? Esse pequeno treinamento que o Senhor tem nos dado a oportunidade de resgatar valores a respeito dos grupos familiares, princípios, para que possamos caminhar dentro dessa visão com muito zelo, porque é uma visão que traz muitos frutos evangelístico, de conversão, de edificação nas vidas. E a gente percebe que nessa caminhada, se a gente não tiver zelo e esse cuidado, acabam se deturpando uma visão tão bonita. E aí acontece o que tem por aí. Então, a gente vai estar sempre trazendo, não é, esses pequenos momentos de reflexão, inclusive está ficando gravado, para poder repassar nos grupos familiares, né, pessoas que estão começando, caminhando. A gente já falou aqui a respeito da importância de um encontro bem feito, né, que é o quebra-gelo, a importância da exaltação, que é o momento do louvor, ser bem preparado. Falamos da edificação, terça-feira passada, da evangelização, são os 4 S que dão o suporte para os grupos familiares. E hoje a gente vai está estudando a respeito das pessoas que ficam escaladas na edificação. Quem são essas pessoas? Qual é a importância delas no grupo familiar? Elas são extremamente importantes porque 40 minutos do tempo deve ser canalizado para a edificação. Então, é nesse momento da edificação que a palavra de Deus vai ser lida e que vai ser aplicada na vida, né, de uns para com os outros. Para a pessoa entender o que essa palavra tem a ver com a minha vida e o que isso muda em mim. Porque a nossa tendência é esquecer o que é pregado domingo à noite. Hoje é terça-feira. De repente, você não lembra mais que texto foi lido e o que foi pregado e a aplicação. Se a gente não lembra, como é que aplica? Não é? Daí a importância da gente relembrar. A igreja tem que ser relembrada para poder aplicar na vida e não esquecer mais. Então, uma vez que é tratado no grupo, as chances da gente esquecer diminui bastante, porque ali vão ter inúmeras aplicações. A pessoa que vai ficar na edificação, é importante que ela seja uma pessoa que tenha compromisso com o Senhor, tenha uma vida, né, voltada para a palavra, e que também essa pessoa seja batizada. Isso é de grande importância, porque é um momento onde Deus vai usar essa pessoa, né, através do Espírito Santo. Ela tem que se preparar espiritualmente naquela semana, naquele dia, né, já que ela está na escala da edificação, para poder, se possível, ouvir novamente a pregação do domingo à noite, anotar os pontos mais relevantes que foram tratados, reler o seu próprio resumo. Tem pessoa que tem dificuldade de fazer resumo. Inclusive, a gente está até já treinando os nossos adolescentes a fazerem resumo, porque são pontos importantes que são tratados. E para facilitar para vocês, quem é de grupo familiar, nós temos um grupo familiar nosso de liderança, onde tem os anfitriões, a equipe CERN ali com a gente, e eu passo o resumo, estou passando toda segunda-feira agora, estou me disciplinando, né, ser na segunda, para vocês terem de segunda a quinta para tirarem dúvidas a respeito do que foi tratado. Qual é a importância dessa pessoa se preparar durante a semana? Para que ela não fique falando o tempo todo. Não é um mini culto. Grupo familiar, a gente tem que dar oportunidade das pessoas falarem. A gente lê a palavra, não é? Faz ali uma contextualização do que foi feito, os principais pontos, e vai, através de perguntas, fazendo com que as pessoas respondam. Isso traz àquele grupo uma maior participação e também a importância de abrir o coração. Eu tive uma oportunidade assim, sábado, com o grupo Gênesis dos adolescentes, aonde eu fiz uma pergunta a respeito de perda, se eu não me engano. Você já teve
Não, para você, qual seria o motivo de um adolescente deixar de congregar, deixar de servir a Deus? Que tinha a ver com a pregação do domingo à noite. Por que que um adolescente, qual seria a desculpa para um adolescente deixar de congregar, deixar de servir a Deus? E teve uma adolescente que fez uma resposta que é exatamente o que o grupo familiar estimula. Ela abriu o coração. Ela falou assim: ano passado, foi ano retrasado, acho que foi ano retrasado, eu sofri 2 perdas familiares. 2 pessoas que eu amava muito faleceram. E isso gerou no meu coração uma revolta muito grande contra Deus. Ela falando. E eu parei de congregar durante um tempo, com raiva, né, do que tinha acontecido, sem entender e questionando Deus. E de lá para cá eu tenho buscado forças no Senhor. E, enfim, falou lá. E naquele momento eu deixei ela falar, abri o coração dela. E no final eu virei para ela e falei assim: eu louvo a Deus porque você está aqui conosco. E Deus está tratando de você. Continue, persevere em vir, não é? Que bom que você não desistiu. Aí ela falou: não, eu não vou desistir. Então ela abriu o coração naquele momento de uma dor dela, né, de uma perda dela, e através da palavra, e aí a pessoa que está na edificação e o próprio grupo CERN mesmo, né, pode todos ajudarem. A gente teve naquele momento a oportunidade de ouvi-la, a empatia com a dor daquela adolescente diante de uma perda e um questionamento. Ela é uma adolescente, mas eu já presenciei adultos deixando de servir a Deus, deixando de congregar por perdas, por não aceitar perdas. E aí a gente tem que tratar. Então, quem está na edificação tem que ter essa sensibilidade. A gente está sempre trazendo o grupo para a palavra de Deus, né? A gente não pode também deixar solto e a pessoa começar a devagar, falar o que dá na telha. Nos adolescentes acontece muito isso, deve acontecer também nos adultos, né? Mas com menos frequência. Aí teve um adolescente que quis participar, ele falou de um exemplo lá. Aí tá, muito bom o seu exemplo. Agora vamos aplicar ele para a palavra de Deus. O que isso tem a ver com a palavra? Com o que foi ministrado? Aí ele, não sei. A sinceridade de um adolescente, né? E aí, como a pessoa que está na edificação ouviu a pregação, leu o resumo, por isso que tem que se preparar antes. Não adianta você estar na escala de edificação e dizer, lá eu dou um jeito. Não vai dar um jeito. Porque podem acontecer situações que fogem do seu controle. Ou então você ficar lá, fala, quando tiver 10 minutos para encerrar, alguém quer tirar alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa, não dá mais tempo, porque você falou muito mais do que deveria. Tem que ter a fala de quem está na edificação, tem que falar. É importante para poder não ficar uma coisa solta. Tipo, se a pessoa só lê a Bíblia e fala assim, quem quiser comentar alguma coisa, a palavra está aberta. Eu vou comentar o quê? Não, comentar o que você chamou atenção para você. E a pessoa que não veio no culto? Ela não vai entender o que está acontecendo. Daí a importância de você dizer, a leitura do texto foi essa, os principais pontos foram esses, a aplicação é essa, e agora a gente gostaria que vocês também pudessem participar. Lá nos adolescentes eu tenho feito poucas perguntas, mas as perguntas ajudam muito. E elas podem ser feitas de tal forma que as pessoas falem. A intenção é essa. Não é fazer do grupo familiar um estudo bíblico, nem um estudo de hermenêutica, nem um estudo de grego. Né? Não é a pessoa que está na edificação ou alguma pessoa que está ali demonstrar que conhece muito mais a Bíblia do que o outro. A intenção não é essa. Alguém se sobressair mais do que o outro. Vai fugir totalmente do que é um grupo familiar. O grupo familiar é que aquela pessoa que está do meu lado, que está iniciando ali com a gente, de repente, nem convertido ainda, de repente está ali, vai poder ter a oportunidade de tirar suas dúvidas. Por exemplo, a pessoa que está ali do meu lado vai, de repente, falar para nós no grupo, olha, eu me revoltei contra Deus muito tempo, mas agora eu estou tentando, né, conhecer a palavra de Deus, e naquele momento o grupo que está ali abraçar essa pessoa no sentido de acolhê-lo, dizer, olha, nós estamos aqui para te ajudar nessa caminhada, nós estamos juntos, né? É uns ajudando os outros.
Então, vou usar um termo, né? O facilitador, que é a pessoa que está na escala da edificação, ela é aquela pessoa que se recusa a ficar ali só ela falando, só ela ensinando, e ela é uma estimuladora. Nossa intenção é que as outras pessoas falem. A tarefa de quem está na frente da edificação é estimular as pessoas do grupo a compartilharem entre si. Aí lá nos adolescentes, como eles são mais tímidos, por exemplo, eu faço de 1 a 1, né? Eu faço assim, você, agora é você, depois você, para poder não pular ninguém. Aí chega em um, ele fala assim para mim, não, eu não vou falar. Aí eu falei, não, fale pelo menos uma palavra, fale pelo menos uma frase, né? Do que está sendo tratado aqui é importante para você e você acha que deve ser compartilhado. E sempre quando alguém compartilha, a gente tem que agradecer. Nem é obrigada a falar. E aí, quem está na edificação, agradecer. Olha, muito obrigada, João, pela sua contribuição, por ter aberto seu coração ou ter contribuído de alguma forma com a gente. A gente fica feliz de você estar participando. E aí, aquele que está tímido acaba também sendo incentivado, assim, a participar. O foco do grupo familiar é a aplicação pessoal do conhecimento bíblico à vida diária. Essa ênfase vai além de ouvir informações. É o tempo em que acontece confissão, cura interior, compartilhamento sincero e restauração. Nossa, nessa caminhada aí, eu não sei quanto tempo a gente está com o grupo familiar, não sei se 15 anos, 12 anos vai já ter uma caminhada. O que eu já vi de pessoas sendo restauradas, confissão de pecados no grupo, pedido de ajuda, não é cura mesmo, assim, cura da alma, da gente parar o grupo e deixar só aquela pessoa falar até o final, até terminar o tempo, porque era necessário que isso acontecesse, né? De pessoa de contar mesmo situações do passado da vida dela e chorar muito. Eu lembro uma vez no grupo familiar da casa do Edinho e da Edileuza, a irmã Rosa abriu o coração para nós, todo mundo chorou com ela, contando uma situação do passado muito difícil dela. E interessante que depois que ela contou essa situação, o grupo ficou muito mais amoroso com ela, né? Aproximou mais as pessoas dela. E isso o grupo faz, se torna uma família, onde um começa a sentir as dores do outro e ajudar o outro. Então, desde o quebra-gelo, é importante, né, que as barreiras da indiferença, né, possam ser derrubadas e nos ajudar a conhecermos melhor uns aos outros. O quebra-gelo ajuda muito as pessoas a se aproximarem. De repente, tu tem uma certa, sei lá, uma certa antipatia com uma pessoa, acha que ela é metida, ou acha que ela é muito séria. E aí, no quebra-gelo, ela começa a contar coisas da vida dela que, de repente, é igual à sua. Você também era assim. E você passa a compreendê-la. Então, o quebra-gelo ele tem esse poder de quebrar as indiferenças. O louvor, ele nos traz a presença de Deus, nos supre nosso profundo anseio do próprio Deus. E o líder, né, ele conduz, a pessoa que está ali na edificação, ele conduz com que todos participem, né, ele explora a palavra, dá a oportunidade de cada membro expressar suas necessidades pessoais também em relação ao que está acontecendo na sua vida, tanto na edificação quanto no momento de oração. E aquilo que eu comentei terça-feira passada, a gente tem negligenciado, eu não tenho visto esse momento de oração nos grupos familiares. Aquele momento na finalização, da gente, se alguém do grupo precisa de oração, orar uns pelos outros, durante a semana, né, o caderno de oração, que ninguém mais, não sei, eu acho que nenhum grupo está fazendo caderno de oração. Não sei se vocês lembram, a gente tinha um caderno de oração e cada um levava para sua casa. Vocês estão tendo lá, Modeilson? O grupo familiar Fruto da Videira. Olha aí, Fruto da Videira já resgatou. Caderno de oração. Por que ele é bom? Porque o visitante ele tem que poder participar. E ali está passando ali o caderno, o visitante anota ali a necessidade de oração dele. E uma pessoa do grupo fica responsável de levar esse caderno e orar
pelo que foi escrito ali. Ele vai orar, né? Cada coisa que está anotada ali, aquela pessoa. Não que os demais não vão orar, mas ali no caderno ninguém vai esquecer. E isso traz responsabilidade para aquela pessoa. Eu ouvi uma vez um testemunho sobre o caderno de oração de um adolescente. Ele, parece que ele tinha... Ele era, não era, acho que não chegava nem a ser adolescente, ele tinha de 10 a 12 anos, se eu não me engano. Aí ele manifestou no grupo o desejo de ficar com o caderno. E aí a mãe dele ficou preocupada. Esse menino, que história é essa desse menino querer ficar com esse caderno? Menino, isso é coisa séria. Não, mãe, eu quero ficar. E aí ele acabou, o grupo aceitou que ele levasse, e depois a mãe dele testemunhou do quanto aquele menino orou durante a semana por aquelas causas, né? Então, estimulou aquele adolescente à oração, à responsabilidade, ao compromisso. Então, quem está com o caderno, né, tem que ter essa responsabilidade de se pegar, realmente orar, né? É uma situação, é uma coisa séria, deve ser feito. E no momento do lanche também. O momento do lanche, a gente tem que ter cuidado com as panelinhas. Cada um, né, ficar com a pessoa para conversar e, de repente, negligenciar um convidado. O convidado ficar ali no cantinho, tímido, não é? Então, você que é mais maduro do grupo, está há mais tempo, acolhe esse convidado, interage com ele, né, converse com ele. Aí ele fala aqui do princípio 70-30. Ele diz assim: a pessoa que está na edificação do grupo familiar deve falar apenas 30% do tempo. E os outros 70% devem ser livre para os compartilhamentos. Mas, irmã Luciana, e um grupo que é calado? Eu já fiquei num grupo que é calado, que ninguém quer participar. É um desafio para quem é da edificação. E aí eu sugiro para vocês que elaborem perguntas. Para que cada grupo tem uma característica. Tem grupo que eu vou que fala demais. Todo mundo quer falar, quando pega a palavra e não quer mais largar, e todo mundo quer participar. Então, 40 minutos acaba sendo até pouco. Aí é o outro desafio que essa pessoa que está na edificação tem. E aí você vai ter que cronometrar. Se o grupo é falante, olha, gente, eu vou cronometrar 1 minuto para cada. Tem que ser assim, ó, acabou o tempo, agora o outro vai falar. Né? Então, eu já participei de todo jeito que vocês imaginarem. E também com um grupo silencioso. Geralmente, o grupo calado é o grupo que não confia. Uns ainda não confiam nos outros. Porque quando já tem essa maturidade, o grupo se solta. Então, geralmente, quando vocês vão no local em família, a gente é super tagarela, né? Que a gente confia, a gente chega, a gente fala. Agora, quando você vai no local novo, o que você faz? Não, fico na minha, não vou falar muito, porque você ainda não confia. Então, se o seu grupo é um grupo calado, provavelmente você vai ter que fazer mais quebra-gelos, que haja interação, para que haja confiança, seja um ambiente seguro. E muita conversa com esse grupo no sentido de que, às vezes também a pessoa não quer participar, porque pode ter alguém do grupo que está inibindo o outro. Eu já tive situações que, por exemplo, uma pessoa que é mais instruída, conhece a Bíblia, já fez curso, aí o outro vai falar, aí, mas isso aí ficava tipo rebatendo. Aí ninguém quer falar, porque vai sempre ser rebatido. Aí eu tive que ir no grupo e conversar, intervir, né? Para quê? Para que haja o respeito. Às vezes a pessoa está falando nada com nada. Aí a pessoa que está na edificação vai cronometrar para que aquela pessoa não extrapolar o tempo dela, vai dizer, meu irmão, então tá bom, agora a gente vamos aplicar o que você falou. Olha, o irmão falou, mas porém, por exemplo, vamos supor que a pessoa falou uma coisa que é antibíblica, é anti a nossa doutrina, é o momento mais difícil e tenso que tem. Aí você vai pegar a fala da pessoa e dizer, olha, o irmão falou esse assunto. Nós sabemos na palavra que a palavra diz que é assim. Mas vamos voltar para o assunto. Vamos supor que é o assunto da noite. Então, o pregador falou isso. Mas para ficar mais claro, depois aqui do encontro, eu vou conversar com você, tá, meu irmão? Ou vou chamar
em outro momento para a gente poder conversar. Esse assunto, eleição, predestinação, se a gente perde a salvação, inúmeros assuntos que às vezes gera dúvida, gera polêmica, e não ficar, de repente, falando de uma forma que vai inibir os demais. Tipo assim, aí eu vou ser muito dura com esse irmão. Não, irmão, mas isso aí é antibíblico, você não pode falar isso agora. Aí os demais, vai que eu falo alguma coisa antibíblica e recebo uma bronca dela, então não vou falar mais nada. Porque às vezes o irmão falou, mas ele não sabia. Aí você vai dizer, olha, irmão, obrigada por compartilhar, porém, né? Aí você dá um sorriso, uma coisa leve. Nós vamos ter que reavaliar, segundo a palavra, e aí a gente fala de uma forma que a pessoa se sinta acolhida. Ai, mãe, então o que eu falei não tá errado, né? Ela vai repensar, mas com sabedoria. Por isso, todos do dia de grupo familiar, eu lembro muito da Renata, que ela falava que nas quintas-feiras, o tanto que a casa dela mudava a rotina por causa do grupo que tinha lá. Porque diz ela que era um dia de reflexão, um dia mesmo de busca, de oração, né? Para que quando o grupo chegasse, encontrasse um ambiente preparado espiritualmente, preparado com a palavra, para que tudo ocorresse da melhor maneira. Então, era isso que eu queria passar para vocês. O objetivo do grupo familiar é fortalecermos uns aos outros na edificação mútua. Só para mais um ponto que acho que eu esqueci de falar, que é a pessoa que está na edificação, ela fala menos, mas ela não é uma pessoa passiva, que vê o circo pegando fogo e não faz nada. Não é isso. Ah, todo mundo pode falar o que quiser? Não. Você vai ter que resgatar a palavra tantas vezes forem necessárias. O que você não pode é monopolizar a palavra. Então, se a pessoa começa a falar demais, tu tem que resgatar essa palavra. Se a pessoa fala alguma coisa que não tem a ver com o que é o grupo, você resgata e põe de novo no trilho, para poder caminhar realmente aplicando o que foi pregado domingo à noite. Alguma dúvida, irmãos? Se não, eu vou passar agora para o pastor Marcelo. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiser no meu privado,